São Lucas 17, versículo 26. Diz assim a palavra de Deus, a palavra de Jesus. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comia, bebia, casava e dava-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todo. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte o que estiver no campo, não volte para trás. Daí, versículo 32 diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salvá-la. Amém, meus irmãos? Versículo 34. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado, o outro será deixado. Duas estarão juntos, moendo, uma será tomada e o outro será deixado. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Amém. Somente até aqui. Quantas vezes a normalidade de uma cidade, de um país, de uma família ou de uma pessoa foi interrompida? Foi interrompida por uma tragédia ou por eventos naturais catastróficos, não é? Quantas vezes a cidade estava tudo tranquilo, tudo normal, dentro da normalidade, as pessoas indo para o trabalho, voltando, né? Indo para casa, saindo de casa, indo para uma festa, outros indo para um bar. Quantas vezes a cidade foi pega de surpresa? A normalidade foi interrompida. Enfim, quantas vezes, meus irmãos, as cidades, países, ou uma família, a normalidade de uma família, ou até mesmo a normalidade de uma única pessoa, estava normal para ele, mas foi interrompido por algum evento catastrófico, por alguma tragédia, por algum evento dessa natureza. Assim também nós vemos aqui, nesse texto que nós lemos, a partir do versículo 26, que assim será também, meus irmãos, no dia da volta de Jesus. A normalidade de muitas pessoas, a normalidade do mundo também será interrompida inesperadamente. Olha o versículo 26. Como aconteceu no dia de Noé, assim também será no dia da volta do Filho do Homem. Estava tudo normal, assim como está normal agora. Assim como aconteceu no tempo de Noé, aquele povo foi pego de surpresa pelo dilúvio. Assim também, este mundo será pego de surpresa no dia da volta de Jesus. No versículo 27, veja a normalidade do dia de Noé. Versículo de número 27. Olha a normalidade. O povo comia, bebia, tá vendo? Tudo normal. Comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. Dentro da normalidade, tudo normal. Ninguém esperava um dilúvio. Ninguém esperava uma destruição de origem, né, de forma mundial. Ninguém esperava, estava tudo normal. Versículo 27. Mas a Bíblia diz que até o dia, versículo 27, até o dia em que Noé entrou na arca e o dilúvio consumiu a todos. Ou seja, a normalidade daquelas pessoas nos dias de Noé também foi interrompida com o dilúvio, tá bom? Quando chega no versículo 28, veja também as normalidades do dia de Ló em Sodoma, versículo 28. A mesma coisa, como também da mesma maneira aconteceu no dia de Ló. Olha a normalidade, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, a normalidade desta cidade foi interrompida pelo fogo e pelo enxofre que caiu. E que tristeza, meus irmãos, que tristeza. O povo todo foi pego de surpresa pelo fogo e pelo enxofre. E a Bíblia ressalta ainda no versículo 28, que assim será também no dia da vinda de Jesus. O mundo, os dias próximo à volta de Jesus, vai estar semelhante aos dias
de Ló e também de Noé, quando o dilúvio veio ou quando o fogo e enxofre veio. O povo estava vivendo normalmente. Então, em nossos dias hoje, quando Jesus vier, as pessoas vão estar vivendo uma vida normal. Indo trabalhar, quantos vai estar no ônibus, né? Quantos que vai estar no avião, quantos que vão estar dentro do trabalho, dentro do mercado. De repente, será pego de surpresa. Uma multidão que desaparece, né? Gritos por todas as ruas da cidade, dentro do mercado, o desespero vai tomar conta, alguém vai pegar o telefone ali para ligar, o telefone toca, ninguém atende, e aquele desespero por todo canto, grito de desespero, grito de angústia, noticiários noticiando, aconteceu um fenômeno na terra, mas espera aí, todo mundo foi pego de surpresa, ninguém esperava. Quantos que vão estar prostituindo naquele momento? Quantos que vão estar enchendo a cara nos bares? Quantos que vão estar numa mesa de cerveja? Quantos que vão estar num campo de futebol? Pecando, levando uma vida sem Deus? Quantos que vão estar bêbado? Porque o normal de algumas pessoas é beber todo dia. O normal de muitas pessoas é ir para o boteco todos os dias, não é? O normal de muitas pessoas é ir jogar bola, o normal de muitas pessoas é prostituir, o normal de muitas pessoas serão interrompidos no momento em que ninguém espera. Assim como o povo da época de Noé não esperava, assim como o povo de Sodoma e Gomorra não esperava o juízo de Deus, eles foram pegos de surpresa, assim também será nos dias da volta de Jesus. Amados, eu estou querendo chamar a sua atenção, tá? Na direção, na inspiração de Deus. Eu estou querendo chamar a sua atenção para o que vai acontecer. Você precisa estar preparado. Nós precisamos viver uma vida a partir de hoje, a partir de agora, uma vida responsável, uma vida de obediência, uma vida de santidade, uma vida na presença de Deus. Por quê? Porque aqueles que estão preparados não serão pegos de surpresa. Por quê? Porque já está preparado. Tá certo? Noé não foi pego de surpresa. Por quê? Porque Deus já havia dito para ele, já havia avisado para ele, e ele estava vivendo uma vida debaixo de obediência, debaixo de princípio. Então, quem obedece não será pego de surpresa no dia que Jesus vier buscar a sua igreja. Você está esperando Jesus voltar? Você está preparado? Você sente anseio, desejo, sede pela volta de Jesus? Agora, aqueles que estão vivendo uma vida errada, amanhã eu paro de beber, amanhã eu paro de fumar, amanhã eu paro eu largo esta vida, amanhã eu largo esta situação. Então as pessoas vão deixando sempre para amanhã, empurrando com a barriga sempre amanhã, mas estas pessoas, se não converter, meus irmãos, será pego de surpresa, porque o amanhã que eles esperavam mudar pode não chegar mais para eles. Então a normalidade do mundo, nós estamos vendo a normalidade, né? Você sabe, se percebe que quando vem uma pandemia todo mundo assusta, nossa, eu tenho que mudar de vida, né, irmãos? As pessoas têm aquele temor, mas depois que passa, volta para a normalidade pecaminosa, tudo de novo. Sai da igreja, para de orar, para de buscar a Deus, começa a viver uma vida irresponsável. E até meus irmãos diz que vai mudar, mas vão sempre deixando para amanhã. Eu estou frisando muito nesse ponto de deixar para amanhã, por quê? Porque hoje é dia de decisão, meus irmãos. Então, atenta-se para a normalidade. A normalidade do mundo, porque a normalidade do mundo não é a nossa normalidade. Então, o mundo está tudo normal. Quantas pessoas que estão lá bebendo, fumando e embriagando agora? Quantas pessoas que estão como se nada fosse acontecer? Mas Jesus vai voltar. O dilúvio chegou. O fogo e o enxofre chegou para Ló. Mas eu quero aplicar aqui algumas lições para nós que, pelo amor de Deus, irmão, guarda, compartilha, tá bom? Estas lições aqui é muito, muito interessante para as nossas vidas. Lições. As lições estão no versículo do versículo 31 ao versículo de número 36. Tá? Do versículo 31 a 36. Se você puder ir acompanhar comigo, veja bem. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça tomá-lo.
Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte atrás. Tá vendo? Primeiro ponto, naquele dia. Tá? Então, esse versículo está apontando para um dia, aquele dia. E que dia será esse? O dia que nós já estamos falando aqui desde o começo. O dia da volta de Jesus. Aquele dia, qual dia? O dia da volta de Jesus. Mas no dia que Jesus viesse, quem estiver no telhado, não desça para pegar alguma coisa que está lá embaixo, na casa, dentro da casa. O que essa palavra nos ensina? Aqui fala sobre o apego às coisas, tá bom? Quem está esperando Jesus voltar, quem não quer ser surpreendido com a volta de Jesus, não pode ser apegado às coisas. Tem muitos crentes apegados ao materialismo, não é? Então, cuidado. Não pode ser apegado à sua própria casa, não pode ser apegado. Graças a Deus, irmão, que Deus prosperou, Deus preparou a sua geladeira, Deus preparou o seu carro, Deus preparou tudo que você tem aí. Mas cuidado, não se agarre demais com essas coisas. Não se apegue, tá certo? A minha esposa está me ouvindo aqui, está me assistindo também ali, está aqui em casa aqui. E vou dar um exemplo de nós. Nós vivemos já nessa batalha, ou nessa missão, viajando, né? Morando aqui, morando para cá, desde 2014, ou melhor, 2016. 2014. A gente muda de casa direto, muda de cidade, né? Já tivemos o privilégio de sair também para outro estado. Agora pensa comigo a luta que é você conquistar todos os seus móveis, principalmente para as irmãs, não é? Falando de mim, da minha esposa, principalmente da tua esposa. Imagina, a gente conquista todos os nossos bens, a gente conquista, né? Tudo. A minha esposa está aqui, irmãos. Né? Não é, nega? Não é difícil? Você conquista o sofá, você acaba de comprar o sofá, você acaba de comprar os móveis, daqui a pouco você tem que mudar e na mudança acaba quebrando alguma coisa. Eu lembro de Januária para cá, para Guanhães, quebrou algumas coisas, arranhou alguma coisa. Mas é ruim, claro, só que a gente não pode ficar pegando essas coisas. Imagina, se apegar essas coisas, não, a gente vai parar de fazer a obra de Deus porque não quero mais essa vida, porque não quero mais destruir os meus móveis. Estaríamos nós apegados a essas coisas, não é? Tem pessoas hoje, meus irmãos, que está tão amante das coisas, que se um filho cair no chão e machucar, o pai se preocupa, claro, mas tem pais que se preocupam mais por um ranhão que apareceu no carro no momento da queda do que propriamente pela queda da criança. As pessoas estão tão apegadas mais a bens materiais do que a pessoas, não é? Tem pessoas que é tão apegado que não quer mais ir para a igreja. Deus deu um carro para ele, pronto, agora não. E até fez propósito, quando Deus me dá este carro, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou. Só que depois que Deus deu o carro, ele ficou apegado tanto a esse carro, que ficou até besta, né? Então, meus irmãos, e você percebe que esse negócio é tão perigoso que o ser humano parece nunca estar contente com nada. Se ele tem um barraco, reclama, pede para Deus uma casa maior. Deus dá uma casa maior, daqui a pouco ele começa a falar, não, eu não posso ir para a igreja porque tem muita coisa para limpar, né? Estou cansado. Então, meus irmãos, nós não podemos estar apegados. Tenha mesmo, conquiste mesmo. Glória a Deus, Deus é contigo. Conquiste, mas pelo amor de Deus, tenha como se não tivesse. Quem estiver em cima, não desça. Não desça para pegar o que você tem dentro da sua casa. Também diz, o que estiver no campo, não volte para trás. Olha que tremendo, tremendo. Muito forte. O que está deixando muita gente desviado hoje, desligado da comunhão de Deus, sabe o que é, meus irmãos? É o apego a este mundo, aos bens e também o apego a pessoas. A pessoas, tá? Tem gente tão apegada com as coisas deste mundo, por causa da novela, não quer ir para a igreja. Por causa do WhatsApp, por causa da internet, não quer mais ir para a igreja. Não quer mais orar, não quer mais ler Bíblia. Por causa do trabalho, preste atenção, nós temos que trabalhar. Deus não é a favor do preguiçoso. Pelo contrário, Deus é contra. Provérbios 6, versículo 6 diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso.
Olha para os seus caminhos, você já sabe. Tem crente que é preguiçoso. Não é, meus irmãos? Quer comer, quer viver nas custas dos outros. Mas, por outro lado, tem uns crentes também que são muito ambiciosos, avarentos. Se deixar, meus irmãos, trabalha 24 horas todos os dias e não reserva, não sobra tempo para Deus. Não é? Não sobra tempo. Não ora mais, não busca mais. Então, cuidado com o apego. Cuidado, trabalha, conquista. Mas deixa um tempo para Deus. Tá? Não perca a sua comunhão por causa das coisas. E tem pessoas também que não querem aceitar Jesus por causa do esposo, por causa da esposa. Tem mãe, tem pai que não quer aceitar Jesus porque tem medo de ferir o filho. Tem pessoas que não querem ir para a igreja, meus irmãos, por causa do namorado, por causa da namorada. Tem pessoas que estão desviando da fé por causa do namorado, por causa da namorada. Começou com um namorico, não é? Exaltou tanto esse relacionamento a ponto de esfriar no relacionamento com Deus. Cuidado, vou repetir, o que está desviando muita gente hoje na igreja, mas desviado é o apego a bens, né, a este mundo e também a pessoas. Mas não só isso, algo que talvez seja mais grave ainda e tão assim que passa desapercebido, é o apego a nós mesmos. É o apego a nós mesmos. Tem gente que passa 2 horas, 4 horas na frente de um espelho, mas não passa 2 horas na igreja. Tem gente que passa 5 horas se arrumando, mas não passa 30 minutos de oração na presença de Deus. Tem pessoas que não estão na igreja, por quê? Porque não quer submeter o seu corpo à doutrina bíblica. Tem gente que não quer estar na presença de Deus, não quer servir a Deus, porque não quer deixar, não quer mudar, não quer abrir mão das vaidades. É um tipo de pessoas que está apegado demais a si mesmo, se tornou egocêntrico. E a Bíblia diz, a Bíblia é muito, muito categórica em falar que se alguém quiser salvar, você tem que renunciar a si mesmo. Tá certo, meus irmãos? Então, este apego é muito perigoso. Então, Jesus fala, quem estiver no telhado, no dia da vinda do Senhor, não desce. E quem é esses que não vão preocupar em descer? São aqueles que têm, mas não é apegado com aquilo que tem. Jesus está voltando? Amém, é daqui para frente, deixa tudo aí. Mas aquele que for apegado a bens, a primeira coisa que se preocupa é com o que tem. O que eu vou fazer? Como demorei tanto tempo para conquistar, trabalhei muito para isso, estudei para isso, meu Deus! E olha o perigo, no versículo de número 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. É forte, hein, meus irmãos? Lembrai-vos da mulher de Ló. Por que Jesus falou assim, lembrai da mulher de Ló? Porque a mulher de Ló é uma figura dos materialistas, dos apegados aos bens, às coisas e a pessoas. A mulher de Ló, os irmãos sabem que Ló e a sua família foi para lá. Ló, né? Ló mais precisamente foi para lá por causa da separação entre ele e Abraão. Ele seguia Abraão, era sobrinho de Abraão, por causa de umas brigas que estava havendo entre os pastores deles. Então eles separaram para evitar conflito. Ló foi para Sodoma e Gomorra. Eu não me recordo agora, não vou arriscar aqui, né, se Ló foi para lá já casado ou se ele casou lá em Sodoma e Gomorra. Mas vamos aqui, a mulher de Ló, tudo que o texto indica, a história dela está lá em Gênesis capítulo de número 19, você pode conferir aí. Tudo que o texto nos parece indicar, meus irmãos, é que esta mulher já tinha ganhado a vida lá. Não somente ela, mas Ló também, sua família. Estava lá morando lá, já tinha ganhado a sua vida já, né? Tinha ganhado a vida, financeiramente falando, já tinha ganhado a vida, estava bem adaptado. Já tinha ganhado a vida social, estava bem socialmente, estava bem financeiramente, estava bem na vida de amizade com pessoas de Sodoma. A vida material estava bem. Em outras palavras, eles já haviam ganhado a vida ali. E olha, estava bem estruturado.
Ela já estava adaptada em Sodoma. E esta adaptação, meus irmãos, fez com que esta mulher, que a Bíblia não fala o nome dela, se apegasse demais a estas coisas. Tá? Ela ficou muito apegada. E este apego custou a sua alma. E você? O que está te impedindo de seguir a Jesus? O que você está tão apegado a ponto de estar impedido? É claro que eu não quero deixar aqui margem para você ser um relaxado com as suas coisas. Não. Né? Cuide, zele. O que não podemos é nos apegar. A ponto, meus irmãos, desse apego nos impedir espiritualmente. Tá bom? O que está te impedindo de seguir a Jesus? O que está te impedindo de aceitar Jesus como teu Salvador? O que está te impedindo mesmo de voltar a participar da ceia, irmão? Ô, irmã, o que está te impedindo de voltar para a igreja? É o apego aos bens materiais? É o apego à vida de conquista na sociedade? É o apego por causa da sociedade? É por causa dos bens? É por causa do eu mesmo? O que está te impedindo, meu querido irmão, minha querida irmã? Quantas oportunidades Deus tem te dado para você tomar essa decisão? Quantas vezes Deus já te visitou, Deus já falou com você? O que está te impedindo? Observação, enquanto Jesus não vem, você pode prosperar, pode conquistar, desde que a prosperidade não seja obstáculo na sua vida para com Deus. Grava aí, tá bom? Nós temos um exemplo em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10 ao 15, o exemplo de um homem chamado Demas. Este tinha um ministério brilhante, estava com Paulo fazendo a obra de Deus, mas por causa, meus irmãos, do apego às coisas deste mundo, se acredita? Ele abandonou Paulo, abandonou o ministério, abandonou a caminhada que estava indo por causa dos bens, por causa das coisas do mundo. Quantas pessoas mais que não quer mais pregar, não quer mais abrir culto, ou seja, não tem tempo, não quer envolver mais com a obra de Deus. Por quê? Porque não sobra tempo. Tem muitas coisas para fazer, né, irmão? Muito trabalho. Muitas coisas que se tornou mais importante do que o seu ministério. Muitas coisas que se tornou mais importante do que a sua própria alma, a sua própria salvação. Ei, recebe graça de Deus para administrar tempo e aquilo que Deus colocou na sua vida. Conquiste mesmo, prospere, mas não faça como Demas, abandonar ministério por causa das coisas deste mundo. Se apegue com Deus, se apegue com as coisas de Deus, né? É importante o crente ter domínio, ter controle, né? Controle, porque eu quero puxar a orelha aqui também de alguns irmãos. Tem irmãos que é tão apegado com a obra que não tem tempo para a família. Tá errado, irmão. Tá errado, irmã. Quer ficar o dia todo na igreja e não tem tempo para sua casa, para sua família. Tem irmãs que acham que a vida agora é só igreja, não tem tempo para o esposo mais. Cuidar das coisas de casa, os filhos. Não, varoa. Administre bem. Tem que ter tempo para Deus, mas também tem que ter tempo para a sua família. Vai cuidar da casa. Tem que cuidar da família também. De igual modo, tem irmãos também que se deixar, meus irmãos, quer ficar o dia todo na obra, a noite toda na obra, não é? Quer orar o dia todo, a noite toda, e aí, varão, a sua família? Né? Não tem mais um lanche com a família, não tem mais uma saída com a família, não tem mais um tempinho com a sua família? Tá errado. A minha esposa já está até querendo pedir um lanche aqui já, meus irmãos. Misericórdia. Meus irmãos, então, tenha muito cuidado. Hoje nós temos obreiros que são uma bênção no altar, mas um fracasso em casa. Por quê? Porque não sabe administrar o tempo. Tem pessoas, meus irmãos, que é um guerreiro lá fora, mas está perdendo a sua casa. Não tem diálogo, por quê? Porque não tem tempo. Não, eu tenho que atender uma pessoa aqui, não, eu tenho que orar ali, não, eu tenho que pregar. Calma. Não adianta você ganhar o mundo lá fora e perder a sua casa. Nós demos o exemplo de Jesus, né? Deu o exemplo de Noé e Ló. Veja que exemplo lindo nós temos aqui. Noé pregou, irmão.
para muita gente na sua época. Enquanto fazia a arca, ele estava pregando. As pessoas de fora que ouviam a mensagem dele, não entrou na arca, ninguém entrou na arca. Mas a sua família entrou na arca. Ele pode não ter ganhado as pessoas de fora, mas ganhou a sua família. Então, primeiro, Deus. Segundo, a sua família. E depois, que é os outros, que é a obra de Deus. Até porque o seu ministério começa em casa. Tá bom? Ô, glória! Então, meus irmãos, Ló a mesma coisa. Ló a mesma coisa. Até os genros, os futuros genros dele, tentou ganhar eles ali, tentou arrastar eles para sair da cidade, Sodoma e Gomorra, por causa do fogo, enxofre que ia cair. Os genros deles não quiseram, zombaram. Mas Ló, por mais que demorou demais tomar a decisão, eles saíram da cidade. Porque se ele ficasse tão apegado aos seus genros, até ele também teria perdido a salvação. E quase que ele perdeu. Sai ele, a sua esposa e as suas filhas. Agora é o seguinte, você tem que lutar pela sua família. Lute mesmo, mas não a ponto de você se perder com alguém que não quer ser salvação. Lute pela sua família, mas não se perde por causa de alguém da sua família que não quer Jesus, que não quer salvação. Porque a gente faz nossa parte. Tá bom, meus irmãos? Por que eu digo isso? Porque a própria mulher de Ló, ela, como estava apegada às coisas da cidade, às coisas do mundo, o anjo tinha falado, não olhe para trás. E ela temou, desobedeceu, olhou para trás. Este olhar para trás, o que você entende, amor? O que isso significa? Será que ela virou para trás e já virou uma estátua de sal se perder a salvação? Tem algo muito mais profundo do que apenas virar para trás, corporalmente, fisicamente. Esse virou para trás, esse olhou para trás, sabe o que significa? Aí aparece o apego pelas coisas, ela começou a pensar, tá, mas é a minha casa, e os meus móveis? Eu vou deixar tudo, vou abandonar tudo aquilo que eu ganhei aí na cidade? Tanto suor para ganhar? E as minhas joias? E as vaidades? Ixi, agora, e as amizades, hein? Vou perder tudo. E as pessoas? Meu convívio social? O conforto da minha casa? Amados, ela estava tão presa nessas coisas que chegou a perder a sua salvação. Tá bom? Tudo que ela estava apegado foi consumido. Como ela estava apegada a essas coisas, ela também se perdeu. Então, cuidado com o apego. Não deixe de servir a Deus por causa de amigos. Não deixe. Tem gente que fala assim, não, eu não vou para a igreja porque tem muito amigo de bar. Os meus amigos vão me zoar, os meus amigos me chamam sempre para beber, me consideram muito. Cuidado. Larga a bebida por causa de Jesus. Não fica na bebida por causa de amigo. Abandone hoje. A bebida vai ficar tudo aí, meu irmão. Você morre e a bebida vai ficar aí, vai ser tudo destruído. Tá? No dia que a gente partir desta vida, é só você e Deus, não vai ter amigos lá. O único lugar, né, máximo que os seus amigos, colegas podem ir, sabe na onde? É no seu velório. No seu velório para frente, meu amigo, é você e Deus. E aí? Quem vai poder te salvar? Então toma uma decisão hoje. É palavra de decisão, é palavra de salvação. Jesus está te dando uma oportunidade hoje para você decidir a sua vida. Cria juízo. Cria juízo. Larga esta bebida. Larga este cigarro, este vício, estas drogas. Larga esta prostituição. Larga esta vaidade que está te matando. Abandone este pecado. Abandone esta mentira, esta vida de mentira, esta vida de ilusão. Você não percebe que essa normalidade do mundo já é um prenúncio, já é um aviso que Jesus está voltando e vai pegar um monte de surpresa? Você também quer ser pego de surpresa?
ame a sua alma. Se entregue a Jesus neste momento. A você, meu caro irmão, que está afastado do Evangelho, volte. Jesus ainda te espera de braços abertos. Jesus pode mudar a sua história, Ele pode te libertar. Ele quer preencher este vazio que está na sua alma novamente, Ele quer te restaurar. Basta uma decisão sua, toma uma decisão hoje. Não importa quantas tentativas você já tentou voltar e não conseguiu. Hoje é uma nova oportunidade. Você que nunca quis esse negócio de ser crente, nunca se importou com isso, Jesus está te chamando agora. 1 Coríntios, a Bíblia diz que convém Deus salvar os crentes por causa da loucura da sua pregação. Jesus falou para Tomé, Tomé, seja crente e não incrédulo. Entregue a sua vida para Jesus. E você, meu irmão, minha irmã, que já está firme na igreja, continue firme. Continue apegado a Deus. Como que você mostra o seu apego a Deus? Tirando tempo para servir. Servindo em todo o tempo. Né? Arrumando tempo para ir para a igreja. Arrumando oportunidade, mesmo quando não tem mais tempo, mas você dá um jeito e ora ao Senhor. Você estuda a Bíblia, né? Você serve a Deus, você faz a obra de Deus. Tá bom? Então continue assim, continue ocupado na obra de Deus. Tá bom, meus irmãos? E o Senhor estará contigo. Eu quero fazer uma oração. Esta oração agora é a oração de entrega. Para você que quer aceitar Jesus, ore comigo agora. Repete comigo estas palavras. Senhor Jesus, neste momento eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha alma. Perdoa agora todos os meus pecados. Escreve o meu nome aí no céu, no livro da vida, e sela para o grande dia da vida eterna. Fica firme com Jesus. Você está salvo, perdoado em nome de Jesus. Agora é só perseverar, continuar firme.